Vamos seguir explorando a relação entre lógica e teoria dos conjuntos. A gente viu que a frase se A, então B pode ser representada como A implica B. Você pode escrever implica ou pode colocar essa seta de implicação. A gente diz que A é a condição suficiente, B é a condição necessária. Outra forma de dizer a mesma coisa é A somente se B. A gente vê aqui novamente que A implica necessariamente B. A está contido em B. Então é só outra forma de dizer a mesma coisa. Se A, então B, A implica B, A é condição suficiente, B é condição necessária, ou ainda A somente se B. É a mesma coisa. A contido em B, A implica B, A somente se eu tenho B. Até aqui, só um pouco mais de linguagem, nada novo. Às vezes você vai encontrar a frase A sem somente ser B. E agora é diferente. O que isso quer dizer? A gente vai representar isso em símbolos. A somente CB é a mesma coisa, como a gente acabou de ver, que A implica B, ou A contido em B. A se B é a implicação na direção contrária. Agora é B que implica A. A somente CB significa que se eu tenho A, necessariamente B vai acontecer. A, eu tenho A, se eu tenho B, é diferente. Se eu tinha A somente CB, agora eu tenho um A CB. Agora é diferente. Significa que B implica A. Se eu tenho B, então necessariamente eu tenho um A. Nota agora que B está contido em A. A gente trocou. E agora a gente tem uma afirmação diferente. Tá? Se a gente junta as duas coisas, A sei só ser B ou A sei somente ser B, então as duas direções valem. A gente escreve isso como A implica B e B implica A. Vale a implicação nas duas direções. Tá? Ou seja, A está contido em B e B está contido em A. Isso significa, em teoria dos conjuntos, que os dois conjuntos são iguais. A igual a B. A sem somente ser B ou A igual a B em teoria dos conjuntos. Aqui, A é condição necessária e suficiente para B, B é condição necessária e suficiente para A. Agora a gente tem toda a nossa linguagem básica para falar sobre lógica e a gente sabe qual é a relação entre essa linguagem e a teoria dos conjuntos, que a gente já conhece. Tá? Vamos revisitar agora a negação e a contraposição. Vamos começar com a seguinte frase. A1 e A2 implicam conjuntamente B, ou seja, a interseção dos conjuntos A1 e A2 está contida em B. Ou a gente pode ter A1 ou A2 implicam B. A união de A1 e A2 está contida em B. A gente já sabe representar essas frases, mas como a gente pode escrever a contraposição delas? Vamos começar com a negação de cada condição particular, primeiro a condição suficiente. Tá? Vamos começar com o primeiro caso. O primeiro caso, apenas para relembrar aqui do lado, é A1 e A2 implicam B. Então vamos começar construindo a negação de A1 e A2. Negar A1 e A2 significa que eu não tenho A1 e A2 simultaneamente, significa que ao menos uma das condições não é verificada. Então, ou não vale A1 ou não vale A2. Se ambas valessem simultaneamente, A1 e A2 seria verdadeiro. Tá? Ou em teoria de conjuntos, A1 e A2 é essa interseção aqui. Está aqui A1, está aqui A2. A1 e A2. Quem é o complemento da interseção A1 e A2? Bem, é todo o resto. O que significa todo o resto? No mínimo, uma das duas condições não vale. Aqui vale A1, mas não vale A2. Aqui vale A2, mas não vale A1. Aqui não vale nem A1, nem A2. Pelo menos uma das condições não é verificada. Ou A1 não funciona, ou A2 não funciona. Aqui talvez nenhuma das duas funcione. Tá? A gente não pode ter as duas condições juntas simultaneamente. Menos uma delas não é verificada.
A ideia é rigorosamente a mesma se a gente for fazer a negação da união. Se eu for negar que a gente esteja na união, ou seja, se eu vou negar que A1 ou A2 sejam verdadeiros, então simultaneamente A1 tem que ser negada e A2 tem que ser negada. Tá? Se a gente não está na união, então certamente a gente não pode estar em nenhum dos dois conjuntos simultaneamente, portanto a gente está simultaneamente no complementar. Isso daqui, se você quiser, é igual a complementar de A1, interseção, desculpem, interseção com o complementar de A2. E aqui em cima é o complementar de A1 união com o complementar de A2. Ok? A gente simplesmente viu como escrever a contraposição quando eu tenho uma condição suficiente, que por sua vez é a composição de outras condições mais simples. Um ponto importante que a gente está usando aqui é o seguinte: ou, seja em lógica, seja em teoria de conjuntos, é sempre não exclusivo. Em outras palavras, a união inclui a interseção, tá? Como a gente viu aqui em cima. A1, a interseção é A1 e A2. Se eu nego a interseção, então ou não vale A1, é o que está aqui, perdão, ou não vale A1, é o que está aqui, ou não vale A2, que é o que está aqui, ou não vale nenhum dos dois. Aqui vale A1, mas não vale A2. Aqui vale A2, mas não vale A1. E do lado de fora, não vale nem A1, nem A2. Tá? Tudo isso está no complementar de A1 interseção A2. Ok? Vamos ver alguns exemplos concretos. Tá? O primeiro é bastante importante para esse curso de álgebra linear. O segundo é bastante importante para a teoria econômica como um todo. Bem, primeiro exemplo. Uma base de um espaço vetorial é formada por um conjunto de vetores linearmente independentes que geram esse espaço. Tá? Essa aqui é uma definição que você vai encontrar no nosso curso e em qualquer material de álgebra linear. Como a gente pode escrever isso na linguagem que a gente está desenvolvendo? A gente pode fazer da seguinte forma. A1 é a condição, o conjunto de vetores, um determinado conjunto de vetores é linearmente independente. A2 é a condição, esse conjunto de vetores gera o espaço vetorial em questão. B, o conjunto de vetores, é uma base para esse espaço vetorial. Não nos importa neste momento o que significam essas coisas. Tá? O que significa linearmente independente, espaço vetorial, não importa aqui. Aqui, por enquanto, é só interpretação de texto e uso de uma linguagem, de uma estrutura específica. Tá? Eu quero ler isso daqui e identificar essa estrutura. Agora, aqui eu já tenho as condições que eu identifiquei aqui. Agora vamos escrever a estrutura lógica. A1 e A2 implicam B, ou seja, o conjunto de vetores é linearmente independente e o conjunto de vetores gera o espaço vetorial em questão. Portanto, esse conjunto de vetores é uma base para esse espaço vetorial. Bem, é bastante relevante para a gente tentar entender a contraposição disso. Se um conjunto de vetores não é base de um espaço vetorial, portanto eu estou negando B. Se um conjunto de vetores não é base de um espaço vetorial, então ao menos uma dessas duas condições aqui tem que falhar. Ou não é verdadeiro A1, ou não é verdadeiro A2. Tá? Então, ou A1 é falso, ou A2 é falso. O que significa isso? Ou esse conjunto de vetores não é linearmente independente, ou eles não geram o espaço vetorial em questão. A gente vai reencontrar esses conceitos ao longo do nosso curso. Vamos a outro exemplo, bastante importante para a microeconomia em particular. Tá? Se os agentes econômicos são tomadores de preço e os mercados são completos, então todo equilíbrio de mercado é eficiente no sentido de Pareto. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos ler essa frase e tentar identificar a estrutura lógica dela. A1, os agentes econômicos são tomadores de preço.
A2, os mercados são completos. B, todo equilíbrio de mercado é eficiente de Pareto. Novamente, A1 e A2 implicam B. A1, os agentes econômicos são tomadores de preço. A2, os mercados são completos, são as duas condições que a gente precisa. Tá? A gente pode seguir o mesmo raciocínio que a gente fez antes. Se um equilíbrio de mercado não é eficiente de Pareto, ou seja, eu estou negando a condição B, a condição necessária, então a menos uma dessas duas condições, A1, A2, tem que falhar. Ou ao menos um agente não é tomador de preços, ou falta algum mercado. Dessa forma, a contraposição nos ajuda como um mapa para identificar a fonte da ineficiência de um equilíbrio de mercado. Se um equilíbrio não é eficiente, estou negando a condição necessária, então a gente só precisa encontrar situações de poder de mercado ou ausência de algum mercado. Não precisamos procurar em nenhum outro lugar. Se essas duas condições, A1 e A2, forem respeitadas, então necessariamente todo equilíbrio é eficiente de Pareto. Se algum equilíbrio não é eficiente de Pareto, necessariamente foi alguma dessas duas condições aqui que falhou. Tá? É muito importante você tomar cuidado ao ler esse tipo de coisa. Tá? Esse teorema não diz que todo equilíbrio de mercado é eficiente. Ele informa sobre que condições a gente pode garantir que o equilíbrio de mercado é eficiente. Nota, por último, que a gente pode escrever o mesmo resultado de maneiras diferentes. Tá? Por exemplo, você pode escrever da seguinte forma. Se X é um equilíbrio de mercado, e os agentes são tomadores de preço, e os mercados são completos, então X é eficiente de Pareto. É rigorosamente equivalente. Tá? Aqui a gente fez uma estrutura um pouco diferente. Se quiser, A1, A2 e A3 implicam B. Mas é rigorosamente equivalente ao que a gente acabou de escrever. Tá? A contraposição é usada frequentemente no debate público e nem sempre de maneira correta. Por exemplo, alguém diz determinada política econômica é a condição A, irá reduzir o desemprego é a condição B. A gente tem a estrutura A implica B. Se A, então B. E outra pessoa vai e responde: essa afirmativa está errada porque há situações em que o desemprego cai, B, mesmo sem aplicação dessa política, ou seja, não há. Estou negando a aplicação da política. Estou negando a condição suficiente. Essa resposta não faz sentido, tá? A afirmativa original pode estar certa ou errada por 1 milhão de motivos que você vai estudar teoricamente, empiricamente. Mas aqui não precisa nem entrar nisso, tá? Essa resposta não faz sentido porque ela não responde à pergunta colocada. A afirmativa colocada, que A implica B. Não faz sentido você responder A implica B com tem uma situação não A e simultaneamente B. Porque, afinal de contas, a gente pode ter A implica B verdadeira e, ao mesmo tempo, não A e B também verdadeiros. Não tem nenhum problema. Tá? Então, dizer não aconteceu A e aconteceu B não nega, não refuta A implica B. Ok? A gente vai voltar a esse ponto.